Pois bem, entendida esta parte, vamos à questão que eu mencionei como polêmica, porque na verdade nos ensinaram de uma forma errada. E aí nós temos uma compreensão distorcida, que é o que eu vos explico agora. Jesus pregava na sinagoga, aí ele vai até a casa de Pedro fazer o quê? Ele vai lá para jantar, para descansar. E quando ele chega à casa de Pedro, o que foi que ele encontrou? Encontrou a sogra de Pedro doente. Se Pedro tinha uma sogra, obviamente ele tinha uma esposa. Se ele tinha uma esposa, obviamente ele tinha filhos. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na questão do celibato sacerdotal, que infelizmente muitos de nós acreditamos que o celibato sacerdotal é uma imposição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os leigos em absoluto, celibato quer dizer que o padre não pode se casar, ele é celibatário, ele precisa permanecer casto. Isto é celibato sacerdotal. E muitos de nós católicos cristãos, nós acreditamos que este celibato sacerdotal é uma imposição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ordenou aos apóstolos, aos discípulos e a todos os seus sucessores, que aqueles que quisessem ser sacerdotes, diáconos, padres e bispos, e ainda ministros, que surgiram depois, que precisavam ser castos e ficarem solteiros, certo? Errado, absolutamente errado. Aqui atrás da mesa do altar, nós temos um quadro da Santa Ceia. Neste quadro nós vemos ao centro nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele barbudinho lá que está lá no centro, com as mãos assim, é nosso Senhor Jesus Cristo. Bem no centro da mesa. À sua direita nós vemos 6 apóstolos e à sua esquerda nós vemos 6 apóstolos, formando um total de 12 apóstolos. Destes 12 apóstolos, os 12 eram casados. Uma das provas é que Jesus foi à casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. E como eu acabei de dizer, se Jesus curou a sogra de Pedro, obviamente, ele era casado com a filha desta sogra, certo? Absolutamente correto. Mas além destes 12 apóstolos, nós temos mais 2 apóstolos. Aquele que foi escolhido para o lugar de Judas, que está ali, o traidor, que acabou se enforcando depois de trair Jesus. E temos um 14º apóstolo ainda, que não está nesta mesa. E que quando esta ceia se realizou na Quinta-feira Santa, não conhecia nosso Senhor Jesus Cristo, que é Saulo de Tarso. Porque nós falamos sempre, apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro está ali, é o mais velho, é aquele que está lá na ponta da mesa, aquele de barba branca, com cabelo branco, aparentando exatamente a idade que tem, 60 para 65 anos ele tinha naquela época. Mas São Paulo, ou Saulo de Tarso, não está aqui. E, no entanto, nós também o chamamos de apóstolo. As pilastras, os pilares da igreja, apóstolos São Pedro e São Paulo. Inclusive, na liturgia católica cristã, temos um dia para comemorar, que é agora, dia 29 e dia 30 de junho. Apóstolos São Pedro e São Paulo. Na próxima semana vamos celebrar São Pedro e São Paulo apóstolos. Então são 14 os apóstolos e não 12 como nós acreditamos. 12 os que participaram da Santa Ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois Dídimo, que foi escolhido para o lugar de Judas, quando os apóstolos tiraram sorte para ver quem iria substituir Judas, o traidor que havia se enforcado. E depois
4 anos após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Saulo, romano, manda apedrejar Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo. Aí depois disso, no caminho para Damasco, nós conhecemos a história, ele cai do cavalo e ele faz a sua conversão. Aí ele vai costurar tendas durante 8 anos. Depois Barnabé vai chamá-lo para que ele venha para o ministério. 12 anos após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Saulo de Tarso chama-se Paulo de Tarso, apóstolo São Paulo, e faz as grandes pregações mundo afora. Por isso que hoje ele é chamado São Paulo Apóstolo. Por que eu cheguei na história de Saulo e de Paulo, que são a mesma pessoa? Porque dos 14 apóstolos, ele foi o único que não se casou. Porém, ele deixa 3 escritos. Ele escreve a Tito, que aquele que aspira ao sacerdócio, aquele que quer ser um padre, precisa ser esposo de uma mulher. Precisa ser um homem sóbrio, um homem inteligente, não dado à bebedeira, prudente, hospitaleiro, compreensivo, assim como precisa ser um sacerdote. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala a mesma coisa, está aí na sua Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia, capítulo 3 de Tito e capítulo 3 de Timóteo, você vai encontrar o mesmo texto. Aí Paulo escreve a Timóteo a mesma coisa: você que deseja o sacerdócio, que seja um homem casado, prudente, honesto, hospitaleiro, não dado à bebedeira, que tenha filhos, que sejam respeitosos, né? E aí conclui dizendo: pois como pode você cuidar de uma igreja se sequer tem uma casa para cuidar? Aí tem a terceira carta, quando ele escreve aos Coríntios. São Paulo o apóstolo fala assim: seria bom que vocês se mantivessem como eu, puros e castos, mas para que vocês não sejam tomados pela fornicação. Fornicação é o desejo, né? Aquele desejo que Deus implantou no homem, na mulher, que atrai o sexo oposto. Aquele desejo, isso é divino. Então São Paulo diz assim: para que você não seja tomado pelo desejo da fornicação, está falando aos sacerdotes da época, tomem uma mulher como sua esposa. Pois bem, então o único apóstolo dos 14 apóstolos que permaneceu solteiro, por várias razões, ele não quis se casar. Dos 14 apóstolos, ele foi o único apóstolo que ficou solteiro, mas ele deixa 3 cartas, a Tito, a Timóteo e aos Coríntios. Aos Coríntios ele faz uma ressalva: você que aspira ao sacerdócio, você que quer ser um diácono, um padre, um bispo futuramente, seria bom que você se mantivesse como eu, puro e casto. Mas como você pode ser tomado pela fornicação, pelo desejo, e aí a carne pode falar mais forte do que a sua vocação, então tome uma mulher como esposa para que não tenhas problema. Dito isso, eu quero dizer e repetir a vocês o que eu acabei de dizer, de que nós erradamente acreditamos que o sacerdócio, que o padre não pode se casar porque isto é uma imposição de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos padres e bispos e a própria igreja em algumas cidades, alguns estados e alguns países até nos fazem acreditar isto, mas isto é uma mentira. O sacerdócio, não podendo se casar, o sacerdote celibatário é uma imposição da Igreja Católica Apostólica Romana, não é uma imposição de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo simples fato de que, se ele quisesse que os padres ficassem solteiros e castos, ele não teria escolhido 12 apóstolos casados, não é bem verdade? E quem são estes 12 apóstolos? São os bispos. Primeiro Jesus instituiu os discípulos, os sacerdotes. Depois Jesus instituiu os apóstolos, que são os bispos.
E nós não consideramos Pedro, São Pedro, o primeiro Papa? O primeiro Papa foi casado. O primeiro Papa foi casado. Santo Agostinho, antes de virar diácono, padre e bispo, ele teve um filho, ele teve uma esposa que ele deixou com a mãe e depois caiu no mundo. Aí depois veio a sua conversão. Então, apenas para que a gente entenda, já que o Evangelho de hoje nos fala sobre isso, não fala sobre o celibato, mas fala sobre a sogra de Pedro. Então, eu aproveito para dizer a vocês de que destes 12 padres, 12 bispos que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para espalhar o cristianismo pelo mundo, instituir igrejas e comunidades, todos os 12 foram casados. São Paulo, apóstolo, que foi o único apóstolo que não se casou, que veio para o cristianismo 4 anos após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e que começou seu ministério de apóstolo 12 anos após a morte de Jesus, porque ele ficou 8 anos escondido, porque Roma queria matá-lo. Então ele se escondeu e ficou costurando tendas e escovando cavalos durante esses 8 anos. Aí o único que não se casou, quando ele escreve as suas cartas a Tito, está na sua Bíblia. Carta de Tito é uma carta bem curtinha. Pode ler, você vai encontrar lá Paulo falando: você que aspira o sacerdócio, que seja um homem casado, que seja prudente, que não seja bêbado, que não seja vagabundo, que seja honesto, que seja hospitaleiro, que tenha filhos, que respeitem as pessoas. E a mesma coisa ele fala a Timóteo. E quando ele escreve aos Coríntios, ele faz uma ressalva. Seria bom, vocês que querem ser padres, bispos, diáconos, que vocês fossem solteiros, para que vocês pudessem dedicar a vida de vocês ao próximo. Mas, para que vocês não sejam tomados pelo desejo da carne, que pode falar mais forte do que a vocação, então tomem uma mulher como esposa. Na Bíblia ele usa a palavra fornicação, que é justamente quando você não consegue dominar o seu desejo. Ele fala mais forte. Então, São Paulo, por 3 vezes, as únicas 3 vezes que ele menciona o sacerdócio, ele fala que o padre precisa se casar. Dito isso, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que aqui na Sagrada Família nós temos padres, tanto aqui no Brasil como na Argentina e no Uruguai. Nós temos padres que são celibatários. E por outro lado, temos padres que têm famílias. E assim acontecem com muitas igrejas que não são igrejas católicas apostólica romana, que são igrejas separadas. Acontecem com a Igreja Católica Brasileira, que foi fundada por um bispo católico, o arcebispo do Rio de Janeiro, que fundou a Igreja Católica Apostólica Brasileira, Dom Carlos Duarte, que era um bispo, arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Acontece assim com a Igreja Católica Apostólica Conservadora e com outras igrejas do ramo católico, do sistema católico e apostólico cristão, que talvez você conheça. Aí se explica porque o ministro aí da sua comunidade pode ser casado e o padre dentro da igreja romana não pode. Se bem que o diácono dentro da igreja romana pode ser casado, mas aí ele vira diácono permanente. Ele nunca poderá ser um padre e jamais chegará a ser bispo. Mas o que eu quero deixar claro não é a lei da igreja romana, nem a lei da Sagrada Família, nem a lei da igreja brasileira e nem a lei da igreja conservadora. O que eu quero que fique bem claro aqui, é por isso que eu trouxe esse assunto dentro desta celebração, que o celibato sacerdotal não é uma imposição de nosso Senhor Jesus Cristo, como 99% de nós católicos, apostólicos, cristãos acreditamos. Não. O celibato, que é o padre não poder se casar, é uma imposição da Igreja Católica Apostólica Romana. Você quer ser padre, você precisa ser solteiro.
certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que eu trouxe este assunto, aproveitando o evangelho de hoje, quando Jesus cura a sogra do primeiro Papa, que continua sendo Papa até hoje, certo? Então procure na sua Bíblia aí, Carta de São Paulo Apóstolo a título, você vai ver ele falar do padre. Carta de São, lá vai falar presbítero, dependendo da tradução da sua Bíblia. Aí se você for para o dicionário, você vai procurar lá significado, não precisa nem ir no dicionário, pode ir no celular mesmo. Procure o significado da palavra presbítero. O significado é diácono, padre e bispo. Aí você vai na carta de São Paulo Apóstolo a Timóteo, vai encontrar o mesmo texto. São Paulo fala que o padre precisa ser casado. Aí você vai na carta aos Coríntios, você vai encontrar a mesma situação. Olha, seria bom que vocês ficassem solteiros, mas para que não dê problema, né? Fornicação, para que você não se envolva em Então, tome uma mulher como esposa e case com ela e tenha um santo sacerdócio, certo? Nós vamos trazer este assunto, inclusive para as próximas semanas, as próximas catequeses, nós vamos abordar este assunto, para que a gente saiba da onde vem a lei. A gente acredita que isto é uma lei de Cristo. A prova está ali, ó. O que é aquilo ali? Santa Ceia na Quinta-feira Santa. Ali só um deles é solteiro. Aquele barbudinho que está lá no meio. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, na missa, eu vou falar para vocês, eu vou deixar o evangelho de lado e vou falar para vocês uma das razões por que nosso Senhor Jesus Cristo não se casou, tá bom? Não é que ele não teve oportunidade, não é que não tinha meninas que quisessem casar com ele. As razões são bem outras. Amanhã eu falarei sobre isso. Pelo menos uma ou duas razões por que nosso Senhor Jesus Cristo não se casou. Ao contrário daquilo que alegam os nossos irmãos protestantes, que Jesus teria se casado com Maria Madalena e tenha tido muitos filhos. Nem vamos perder tempo, porque a pureza, o celibato, a virgindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como a virgindade de Maria, sua mãe, para nós é um dogma de fé. A gente não discute dogmas, a gente piamente acredita neles e ponto. E outra, para discutirmos teologia com alguém, a gente primeiro tem que ver se aquela pessoa entende alguma coisa de teologia, se aquela pessoa conhece Maria e se aquela pessoa conhece Jesus. Senão é tempo perdido, é igual falar com uma pedra, ela não vai reagir, não vai ter reação nenhuma. Terminando, celibato sacerdotal, ou seja, a questão de que um sacerdote não pode casar não é imposição, não é ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que o padre não possa se casar. Isto é uma imposição da Igreja Católica Apostólica Romana. Como eu disse, nada contra. Cada um faz aquilo que quer. Mas eu estou trazendo este assunto porque 99% das pessoas acreditam que isto é uma imposição de Jesus. E eu fico triste. Sabe por que eu fico triste? Eu preciso colocar isso para terminar essa questão. Eu fico triste que as pessoas aceitam ministros casados. O ministro pode casar, o pastor pode casar, o diácono pode casar. E quando se ouve que um padre largou o sacerdócio porque se apaixonou por uma menina e resolveu constituir família, muitas vezes ele precisa se esconder porque ele é perseguido pelos católicos. Acontece muito aqui. Eu só não vou citar a cidade, porque um desses padres é meu amigo. E eu não vou citar, mas bem próximo, a menos de 50 quilômetros daqui, duas situações. Dois ótimos padres, dois padres maravilhosos, daqueles que enchem igreja. O coração bateu mais forte, o lado humano bateu mais forte, se apaixonaram
Largaram a igreja para se unirem, precisam se esconder. Um foi para muito longe, o outro permanece na cidade, mas até hoje recebe telefonemas das pessoas ameaçando ele. E eu sei porque eu estive na casa dele, dando o maior apoio para ele. Por que nós perseguimos? Por quê? Porque nós não conhecemos a lei. Nós admitimos ministro pode ser casado. A ministra também. Por que o padre não pode? Já que a Igreja Católica Apostólica Romana não permite o casamento, o que tem de errado um ser humano, no caso um sacerdote, se apaixonar por alguém? Onde é que está o erro? Onde é que está o pecado? Se o desejo, se a paixão é uma coisa divina, quando usado sadiamente é uma coisa divina, onde é que está o erro? Onde é que está o pecado? Apontem-me o pecado, por favor, eu posso estar errado. Se alguém sabe aonde está o erro e o pecado, apontem-me, por favor. Então, mude o seu conceito, meu irmão, minha irmã. Se acontecer aí na sua comunidade, não critique esta pessoa, apoie, porque ele foi homem o suficiente para deixar a batina e constituir a família. Se a igreja romana pensasse como Jesus, porque não pensa, os padres poderiam ser casados. Se ele pode cuidar de uma comunidade, como fala São Paulo a Timóteo, por que ele não pode cuidar de uma família? Se nós cuidamos das nossas famílias e temos as nossas atividades, o que impede um sacerdote de ser padre e ter uma família? Como ministro tem suas atividades e também trabalha na comunidade. Como os pastores luteranos, na sua grande maioria, são todos casados, os pastores, as pastoras. Eles podem e não são criticados. Agora, se um padre se apaixona e resolve constituir família, como todos constituem, aí ele precisa ser perseguido, ele precisa ser crucificado. Repito, aonde está o erro e aonde está o pecado? Pensemos nisso e tiremos as nossas conclusões.